Bom, boa noite a todos que estão aqui ao vivo, acompanhando aqui essa live. E para você que está assistindo gravado, se você ainda não me conhece, eu sou o Anderson, estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal, segurança no meio digital. E esse aqui é o CyberDef, lugar onde indivíduos comuns dão os primeiros passos para aprender a proteger seus dados no meio digital e navegar de forma segura na internet. Então a Cyber Live de hoje, de número 20, eu vou te mostrar como armazenar arquivos com segurança. Vou te dizer aqui o que você precisa fazer para armazenar arquivos com segurança. Como armazenar arquivos com segurança, seja no seu computador ou no seu smartphone. Mas antes, o que é armazenar arquivos com segurança? Armazenar arquivos com segurança é impedir que terceiros não autorizados acessem seus arquivos importantes. E aqui estamos falando de arquivos digitais, né? Eu estou falando lá do seu caderninho, das anotações que você fez em papel. Se você utiliza papel, se você tem ali mais de 40, 50 anos, talvez ainda faça isso, né? Como costume. Não, estou falando de arquivos no meio digital. Ou seja, proteger os arquivos importantes que você tem aí armazenados no seu computador ou no seu smartphone contra atacantes locais ou remotos, ok? E o que são arquivos importantes? Então, porque para você proteger algo, ele precisa ser importante para você. Se não tiver importância nenhuma, para que você vai proteger, né? Então, o que são arquivos importantes? São aqueles que, em mãos erradas, podem causar algum impacto direto a você, seja esse impacto financeiro ou mesmo emocional. Se você acredita que um determinado arquivo que você esteja armazenando aí no seu computador ou no seu smartphone pode lhe causar algum tipo de prejuízo, caso ele caia em mãos erradas, caso ele seja acessado por algum curioso ou alguém, um atacante, alguma pessoa que é um desafeto, ou um hacker, ou, a depender do seu modelo de ameaça, até governos autoritários, totalitários, você deve então proteger esses arquivos, ok? Significa que eles são importantes para você. Exemplos aqui. Exemplos de arquivos importantes que talvez você tenha aí guardado no seu computador ou no seu smartphone e que talvez não estejam protegidos como deveria. Exemplo aqui, ó. Comprovantes de residência. Comprovantes de residência informam ali dados importantes sobre você e a localização onde você mora, né? E o endereço físico seu. Comprovantes de pagamentos, notas fiscais, e em notas fiscais e ali nesses documentos tem dados pessoais, dados da sua identificação pessoal ou seu nome completo, que pode ser usado por atacantes para aplicar golpes em seu nome ou para clonar sua identidade, por exemplo. Arquivos com senhas, códigos de autenticação, credenciais, caso você os armazene em um arquivo de texto ou mesmo gerenciador de senhas. Aí eu comentei sobre gerenciador de senhas lá na Cyber Live dedicada a isso, a senhas e contas. Restituição de imposto de renda, que contém detalhes sobre você, mais uma vez, sobre a sua identidade, detalhes sobre quanto que você anda gastando, o que que você andou comprando e a sua renda, né? Quanto que você recebe, se você ganha trabalhando como freelancer ou então como empresário, enfim. Planilhas de investimentos, relatórios, backups de carteiras digitais, como carteiras de criptomoedas, Bitcoin, por exemplo, fotos da sua identidade, CNH, carteira de trabalho, passaporte, a versão impressa e digitalizada desses documentos, que, obviamente, poderão ser usados para poder clonar sua identidade ou para criar contas bancárias em seu nome, enfim. Roubo de identidade, ele acontece através do furto aí dessas informações, de algumas dessas informações ou todas elas reunidas de alguma forma. Fotos do seu rosto, que aí, através dessa foto, dá para enganar, por exemplo, o banco, enviar, ou então outras plataformas de pagamento, se passando por você, ou vídeos e fotos íntimas,
caso você tenha aí armazenado nesses aparelhos, né? Computador ou smartphone. Ou até mesmo na nuvem, caso você armazene todas essas coisas em nuvem, o que é ainda pior, e você vai ver o porquê. Ah, eu armazeno tudo isso em nuvem. É bem pior. Histórico de conversas, por exemplo, que você armazena o seu backup aí do WhatsApp localmente ou na nuvem. Se for na nuvem, mais uma vez, é ruim. Já vou dizer o porquê. Documentos em PDFs, documentos importantes sobre você, sobre o seu trabalho, o que você faz, ou relacionado enfim, à sua empresa, ao cargo que você tem, enfim. Bom, esses são alguns exemplos de arquivos importantes. Agora, se você não tem nenhum desses arquivos aqui, se você acha que não tem nenhum arquivo importante aí, armazenado no seu smartphone ou no seu computador, olha, essa live não é para você. Pode sair dessa live. Isso aqui não é para você, tá? Agora, se você tem algum desses arquivos aqui, alguns desses exemplos, se encaixou para você, se você tem arquivos importantes aí, se você armazena arquivos importantes, então continue aí, porque sim, essa live é muito importante para você, ok? Mas aí você pode perguntar, mas Anderson, esses arquivos já não estão seguros? Seja na minha máquina, ou no meu smartphone, ou na nuvem da Google, da Microsoft, iCloud, da Apple? Depende. Vai depender da resposta a essas perguntas aqui que eu vou fazer agora para você. Você evita armazenar documentos importantes. Esses documentos, esse exemplo, como esses exemplos aqui que eu listei. Na nuvem, você criptografa as pastas onde estão esses arquivos. Você criptografa todos os seus dispositivos, seja o computador ou o smartphone. E não é criar uma senha de bloqueio de tela, estou falando de criptografia mesmo. Na dúvida, acredito que não, hein? Se você tiver dúvida aqui, pode ser que não, hein? Você restringe a maioria dos apps a acessar o armazenamento do seu smartphone, por exemplo? Você verifica os programas que você baixa da internet. Você verifica os anexos de e-mail antes de baixá-los, antes de abri-los. Você cria backups e cópias desses arquivos em discos externos, como pendrive, por exemplo. Se a resposta for não para mais de uma dessas perguntas, se você disse não aqui para algumas dessas perguntas, significa então que não. Seus arquivos importantes não estão seguros o bastante, ou talvez estão totalmente desprotegidos. Ou seja, não estão seguros o suficiente, dado o nível de importância que você dá a eles. E que você talvez não esteja dando agora, mas só dará quando perder. Sim, costumamos a dar importância às coisas apenas como perdemos. Todos dizem que não tem nada a perder, todos dizem que não tem nada a esconder, todos dizem que não são interessantes, que não são importantes. Mas quando acontece um hacking, mas quando algum amigo ali sofre um ataque de hacking, o indivíduo entra em parafuso. Você fica todo preocupado. Então será que você não tem nada a esconder? Será que você não tem nada de importante armazenado aí? Eu acho que tem, hein? Se você tá ali depois dos 30, já conseguiu acumular patrimônio, acumulou aí algumas contas importantes que acessam aí conteúdos importantes na internet. Se você tem aí contas a pagar, prestação de serviço, enfim. Eu acho que você tem coisas importantes aí a armazenar. E olha, se os arquivos não estão seguros o bastante, isso pode acontecer. Seus arquivos estarão em risco. Por quê? Porque eis as consequências aqui. Eu vou trazer um exemplo de cada um. Primeiro aqui, arquivos armazenados em nuvem. Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive da Microsoft e por aí vai. Por que é ruim armazenar seus arquivos em nuvem? Do jeito que você talvez esteja armazenando hoje. Não são protegidos por criptografia completa. O aplicativo do lado do cliente, o aplicativo do seu lado, que você acessa para hospedar os arquivos, não é criptografado, não há criptografia. Você continua logado na sua conta, inclusive,
o acesso a esses arquivos não estão protegidos. E eu parto do princípio que se você usa o Android com uma conta Google, você está conectado à conta o tempo todo. Se você usa aí um Apple, um aparelho da Apple, um iPhone ou um macOS, você está logado o tempo todo. Então parto do princípio que não existe criptografia de verdade quando você armazena arquivos na nuvem. Há uma senha de autenticação da sua conta. E também tem um problema nisso. Já veremos aqui daqui a pouco. Se a conta foi invadida, que está bem aqui, ó, é o próximo item. Se a conta for invadida, se a conta que você associou a este iCloud, a este Google Drive, for comprometida, for invadida, o atacante terá acesso a todos os arquivos. Porque basta ele se logar na conta sua e automaticamente ele terá acesso a todos os arquivos seus que estão armazenados lá. Que acredito ser alguns aí importantes, sigilosos. Nas mãos de um hacker, você pode ter problemas, prejuízos financeiros ou emocionais. Seus arquivos podem ser compartilhados com terceiros sem o seu consentimento. Como você está hospedando ali arquivos de forma gratuita, no Google Drive, iCloud, Dropbox, Home, OneDrive, olha, isso não sai de graça. Não existe almoço grátis. Então, é necessário ali um espaço de armazenamento. Então, a Google vai lá e te oferece 15 GB de espaço em disco. Ela faz isso para milhões de usuários. E não tenha dúvida, isso não sai de graça. Certamente esses arquivos estão ali ou alimentando inteligências artificiais criadas por eles, ou então está sendo compartilhado com terceiros. Terceiros que você nem faz ideia do que é. Talvez até governos, inclusive. E aí, caso você seja de um espectro político que não agrada o governo atual, um governo autoritário, então, né? Aí você pode estar em sérios apuros, né? Então, seus arquivos estão visíveis para terceiros. E se os servidores da Google ou da empresa por trás deste serviço de hospedagem de armazenamento em nuvem for hackeado, seus arquivos estarão agora nas mãos do hacker. E olha, nenhum servidor está imune a atacantes, a hackers. Eu já vou trazer alguns exemplos aqui, daqui a pouquinho. Tá. Quando? Agora, né? Porque, sim, você quer exemplos reais? Sim, você quer exemplos reais, né? Então vamos lá. Se você não acredita no que eu falo, vamos lá. Vou trazer exemplos reais aqui que aconteceram nos últimos 3 anos. Hackers estão usando o Google Drive para roubar credenciais de empresas. Isso aqui aconteceu em 2020. Hackers podem usar permissões do OneDrive para ler documentos da empresa. Empresas que armazenam ali, que utilizam ali o serviço da Microsoft para hospedar arquivos da empresa, arquivos importantes da empresa. Hackers poderiam usar permissões para ler documentos. Isso foi em 2021. Apple e Meta enviaram dados de usuários a hackers que se fingiram ser policiais. Como eu disse, elas compartilham esses dados com terceiros. Sem o seu consentimento. E nesse caso aqui, nem foi para a polícia, foi para hackers que se fingiram, que se passaram por polícia. Isso aconteceu em 2022 já, ano passado. Então veja, seus arquivos estarão à mercê das políticas de privacidade e a forma como essas empresas tratam seus dados. E elas não são nada amigáveis com a sua privacidade, já que elas utilizam esses serviços que elas te oferecem de forma gratuita para monetizar em cima deles. Criminoso invade contas no iCloud, e é para você que usa Apple e acha que está livre, né? Criminoso invade contas no iCloud e rouba milhares de nudes. Para você que gosta de armazenar nudes em nuvem, ou você que manda nudes pelo WhatsApp, por exemplo, e cria um backup, saiba que este backup no seu iPhone está sendo armazenado no iCloud. Então, a partir do momento que você manda imagens no WhatsApp, e esses dados, essas imagens, esses arquivos, são armazenados automaticamente em backup, eles são transferidos
Significa que eles são transferidos automaticamente para os servidores da Apple, através do iCloud. Isso foi em 2021. Pesquisador revela falha que permitia invadir contas no iCloud. Invadir contas no iCloud permitia então um acesso indevido aos arquivos contidos ali, armazenados ali. E essa aqui é um pouco mais antiga, mas é um tanto bizarro, né? Hackers conseguiram roubar dados do iCloud e usaram o Find My iPhone para bloquear Macs. Então, além de eles acessarem ali a conta no iCloud, eles conseguiram impedir que você usasse o seu dispositivo. Esses são alguns exemplos, mas se você for a fundo, você vai encontrar vários outros, e isso acontece ano após ano. E aí, será que depois disso você ainda considera armazenar, considera hospedar arquivos em nuvem? Seguro? Seus arquivos importantes? Não estou falando a foto do gatinho, não estou falando lá da foto de paisagem, ou então aquele comprovante do, sei lá, do mercado que você fez. Não estou falando disso. Não estou falando de arquivos sem importância. Estou falando de arquivos importantes, tá? O que mais? Vamos lá. Por que que você não deve armazenar arquivos? Arquivos importantes, né? Seus arquivos importantes, mais uma vez. Em pastas comuns. Por quê? Seus arquivos estarão facilmente acessíveis a atacantes locais. Se você tem lá arquivos importantes no seu computador de trabalho, você sai e apenas bloqueia a tela ali, e apenas deixou bloqueada a tela, não criptografou a sua máquina, atacantes locais. Pode ser um desafeto, colega de trabalho que não vai muito com a sua cara, tem inveja, enfim. Ou, sei lá, seu chefe que quer te ferrar. Eu estou dando exemplos aqui ridículos, mas... Enfim, a depender do lugar onde você trabalha, a depender do seu trabalho, a depender do que você faz e do que você armazena, terceiros podem querer aquilo que você armazena no seu computador ou no seu smartphone. No computador é um pouquinho mais fácil. No smartphone vai dar um pouquinho de trabalho, mas ainda é possível. Então, uma vez que você armazena em pastas comuns, desprotegidos, sem uma senha de criptografia, isso pode acontecer. Atacantes locais acessarem esses arquivos. Ou, se o seu dispositivo for invadido, os arquivos estarão facilmente acessíveis ao atacante. Então, um hacker invade a sua máquina explorando alguma brecha em um programa que você utiliza. Por exemplo, você está utilizando ali uma suíte da Microsoft, você é obrigado a utilizar na sua empresa, ou você utiliza hoje mesmo na sua máquina pessoal. E ali, hackers criam um ataque espalhado, explorando uma falha ali no Office, e aí seu computador acaba sendo invadido. Se você armazena seus arquivos, esses arquivos, em pastas abertas, pastas comuns, esse hacker poderá ter acesso a esses arquivos e transferi-los para os servidores deles, para o servidor do atacante. Ou programas maliciosos que você, porventura, instalou inconscientemente, sem querer, poderão acessar essa pasta e transferir esses arquivos para o dispositivo do atacante. Também pode acontecer. Caso você não verifique o que você está baixando, caso você não verifique os programas que você está fazendo download aí para sua máquina, por exemplo. Ou caso o atacante explore uma falha em algum aplicativo pré-instalado aí, no seu computador ou no seu smartphone, e que você não foi lá e não soube restringir ou remover esses aplicativos, ou não deu devida importância, ou está sabendo agora, está descobrindo agora que isso pode ser um vetor de ataque. E não criptografar o seu dispositivo é ruim pelo seguinte: em caso de roubo, por exemplo, seu computador é mais difícil, ele fica na sua casa. Isso aqui vale mais para smartphone, né? Caso seu smartphone seja roubado, ou mesmo seu computador, o atacante conseguirá extrair todos os dados ali. E os arquivos estarão contidos ali na pasta aberta, descriptografada, e eles terão acesso a todos esses arquivos. Ou um atacante local, ou um mero curioso, terá acesso a esses arquivos. Sim, é possível acessar aí o seu Windows se ele não estiver criptografado. Basta espetar ali um pendrive
com uma distribuição Linux gravado no pendrive. O atacante espeta no computador e a partir dali ele consegue acessar qualquer drive de armazenamento da sua máquina e tudo ali estando descriptografado, ele tem acesso a todos os arquivos ali dentro. Inclusive o sistema inteiro. Inclusive injetar arquivos maliciosos dentro do seu sistema. Algo ainda pior, né, do que roubar o seu arquivo. Ele pode instalar um malware ali dentro do sistema, através deste ataque, inclusive. Uma vez que você não criptografa seu dispositivo. E é isso que protegerá os seus arquivos caso você os armazene em uma pasta comum. Se você armazenou seus arquivos em uma pasta comum, a criptografia total do dispositivo ou do disco, ela protegerá os seus arquivos, então, deste atacante local, enquanto o aparelho estiver desligado. Quando ele estiver ligado, aí não tem jeito, aí tudo está descriptografado. Aí ele ficará à mercê, de novo, do atacante local. Aí ele ficará à mercê, de novo, de um potencial atacante remoto. E aí entra a parte de você criptografar, sim, as pastas. Para quê? Para proteger quando o computador estiver ligado, quando o smartphone estiver ligado e descriptografado. Ok? Quando você liga o aparelho, quando você inicia o sistema, ele é descriptografado. Ok? Então tá a importância de você proteger aí seus arquivos ou criptografando a pasta, e melhor ainda, se for ambos, criptografar a pasta e o dispositivo. Ok? Porque impede que ele acesse o aparelho e vá lá e remova, delete os arquivos. Impede que ele acesse ali de alguma forma, pelo menos o curioso, né? O atacante mais sofisticado, ele vai conseguir acessar. Mas o curioso ali, o atacante local, aquele que não é tão sofisticado assim, ele não vai conseguir fazer nada, né? E o problema de não restringir a permissão de acesso ao armazenamento é o problema de você não ter cuidado ao restringir permissões de acesso ao seu armazenamento do seu dispositivo, e isso acontece mais em smartphones, tá? Permitirá que um aplicativo ou alguns aplicativos maliciosos acessem esses arquivos indevidamente. Então ele tem a permissão para acessar qualquer arquivo, em qualquer pasta armazenado ali. E aí, se esse aplicativo for malicioso, ele pode acessar arquivos importantes, ler o conteúdo dos metadados do arquivo, que isso ele consegue ler, uma vez que ele tem acesso às pastas onde estão os arquivos, e ele pode o atacante ele pode fazer uma análise, ele pode embutir ali uma programação no aplicativo para analisar, ver do que se trata o conteúdo, fotos, vídeos, gravações, ou PDF, que é inclusive mais levinho, mais fácil de transferir, né? Ele pode, então, através deste ataque, pegar esses arquivos, roubar esses arquivos e enviar para servidores externos, ok? E mesmo que o app seja benigno, ele pode ser explorado e o atacante ter acesso aos arquivos. Então é um aplicativo benigno que ou você instalou da Play Store, da App Store, ou que já vem pré-instalado, que você achou que não tinha nenhum problema. Mas esses aplicativos, ou esses programas para computadores, eles podem ser invadidos, seja do lado do servidor, ao se comunicar, né, quando esse aplicativo se conecta à internet, o atacante ele pode invadir o servidor, se conectar a este aplicativo, executar comandos remotos neste aplicativo, explorando uma brecha nele, e a partir daí, tornar esse aplicativo malicioso, roubar, então, ter acesso então a esses arquivos. Tá? E apps do fabricante e seus parceiros podem acessar esses arquivos sem o seu consentimento. Nesse caso aqui, são aplicativos que estão pré-instalados na sua máquina e eles são privilegiados. Eles já vêm com permissões para acessar todo o armazenamento do seu dispositivo. E aí, o que pode acontecer? Esses aplicativos e programas de terceiros, de parceiros do fabricante ali do sistema, podem então vasculhar os seus arquivos para fins comerciais. Para saber o que você utiliza, para saber a forma como você utiliza a aplicação ou quais arquivos você costuma hospedar, o conteúdo neles, pode ser que eles consigam até ler o conteúdo neles, enfim. Não verificar programas e anexos baixados na internet. Anderson, que problema teria nisso? O que isso tem a ver com o armazenamento de arquivos? O problema é que é o seguinte, o programa ele pode ter sido infectado ou é um malware.
que será instalado, caso você não tenha ciência disso, e vasculhará seus arquivos. O mesmo vale para os anexos de e-mail. Você vai lá, sai abrindo qualquer arquivo de e-mail, sai abrindo qualquer planilha, PDF. E aí, e se for um arquivo infectado? Será que veio da fonte mesmo, que você confia? Será mesmo que veio do seu chefe? Será mesmo que veio da, sei lá, do seu colega de trabalho? E se o computador dele foi infectado? E se a conta dele foi invadida? E aí? E agora ele está aplicando o golpe em todo mundo, em todos os contatos via e-mail. Você não sabe. E mais uma vez, estamos falando de arquivos importantes, tá? Ou se for um app para smartphone, ele pode te convencer a conceder permissões perigosas, como por exemplo, acessar o armazenamento. Então você baixou um aplicativo da Play Store, que você nem faz ideia do que é, e aí esse aplicativo, ele é malicioso. E aí ele pode te enganar para que você forneça a permissão justamente de acessar arquivos. Permissão perigosa de acessar o armazenamento. E lá ele pode ter acesso aos seus arquivos. Ou podem acessar seus arquivos quando forem descriptografados. Então, mesmo você criptografando as pastas, mesmo você criptografando seu dispositivo, quando você liga seu sistema, quando você liga o sistema, quando você liga o aparelho e você abre lá a pasta, descriptografa a pasta, pronto, ela está desprotegida, pelo menos momentaneamente. Só que se tiver um programa ou um aplicativo malicioso ali à espreita, ele pode aproveitar esta brecha e coletar seus arquivos, roubar seus arquivos, ok? Então, da importância de você verificar aí, de você se preocupar com a segurança do seu sistema, se preocupar com o conteúdo que você baixa para sua máquina da internet. Você não deve se preocupar apenas com uma única coisa. Por quê? Tudo está interligado. Porque se você não se preocupa com a segurança do seu sistema, automaticamente os seus arquivos estarão em riscos. E se você não se preocupa com os arquivos que você baixa para sua máquina, automaticamente o seu sistema estará em risco, colocando em risco todo o resto. Sacou? E não criar backups e cópias de arquivos e pastas. Se você não criar cópias dos seus arquivos, mesmo eles criptografados, veja o que pode acontecer. Mesmo criptografado, um atacante local ou mesmo remoto, caso ele consiga invadir o sistema, local ou remoto, ele ainda pode fazer o quê? Sabe o que ele ainda pode fazer? Mesmo criptografado. Deletar. Apagar os arquivos. Ir lá e apagar a pasta. Então, se você não cria cópias, é isso que pode acontecer. Mas Anderson, eu achei que a criptografia ia me livrar de tudo. Não. Se você não cria cópias digitais, mesmo criptografado, é um arquivo. É um arquivo embaralhado. Ele é um arquivo. Ele só foi embaralhado. Mas ele continua ali. Continua armazenado no seu computador. Então, o que você tem que fazer? Criar uma cópia, um backup fora do seu computador. Backups fora do seu computador. Cópias fora do seu computador. Ok? Caso o atacante vá lá, não consegui acessar nada, então vou lá deletar isso aqui tudo. Você está tranquilo, porque você pegou os arquivos importantes e criou uma cópia deles fora do seu computador ou fora do seu smartphone, por exemplo. Caso aconteça com o seu smartphone seja roubado ou invadido por um atacante local, por exemplo. E tem uma série de coisas que você pode fazer para garantir a segurança, para aumentar, garantir não há garantia, 100% segurança, mas para você aumentar o nível de dificuldade para o atacante, para que ele desista de atacar seu computador ou seu smartphone. Tá? Há uma série de estratégias para isso, né? Mas, enfim, isso pode ficar para depois, para uma outra Cyberlive. E em caso de falha do sistema, ele pode ser apagado ou corrompido. Deu uma falha no sistema, o sistema, sei lá, foi lá, em uma atualização desse sistema, ele simplesmente corrompeu o arquivo que você criptografou. Ele identificou errado o arquivo, ou então algum programa pré-instalado foi executado e identificou o arquivo errado e acabou corrompendo. Ou então o sistema, enfim, bugou e corrompeu todos os arquivos. Isso pode acontecer, em especial
com Windows. Ou em caso de falha na aplicação. Na aplicação, qual aplicação? Na aplicação que você usa para armazenar o arquivo criptografado, ou para criptografar o arquivo, a aplicação que você usou para criptografá-lo, ou a aplicação para você abrir o arquivo, para abrir o PDF. Pode acontecer. E ele pode ser corrompido, tá? Pode ser corrompido devido à falha desse sistema ou devido à falha na aplicação. Nenhuma aplicação está livre de falha. Ou você mesmo pode deletá-lo acidentalmente. Sem querer, você foi lá e deletou os seus arquivos. Ou seja, nada pode salvar você de você mesmo, a não ser que você mesmo do passado tenha se precavido de você mesmo do futuro. Fazendo o quê? Criando uma cópia em um disco externo. Ok? Resumindo, seus arquivos podem ser acessados através de engenharia social, como phishing e roubo de contas. Então, o atacante ele pode ir lá, invadir a sua conta de e-mail, ou então se passar pelo seu colega, seu chefe, enfim, uma pessoa que você conhece, ou uma organização que você confia, te manda um e-mail falso, fazendo você baixar algum arquivo malicioso e pronto. Seu sistema está comprometido. Seu dispositivo está comprometido. Caso você não tenha cuidado e saia baixando e abrindo. Qualquer coisa que você encontra no e-mail ou através do mensageiro, através do WhatsApp, por exemplo, ou Telegram, enfim. Senhas fracas ou falta de criptografia. Senhas fracas implica no seguinte: a sua conta no iCloud, por exemplo, pode ser invadida devido à senha fraca. A sua senha no Google Drive pode ser invadida devido a uma senha fraca. Ou a falta de criptografia. E eu dei os exemplos lá em cima de quando o atacante invade o servidor do Google, da Apple, explorando alguma brecha lá na aplicação no servidor e acaba, enfim, acaba tendo acesso indevido a esses arquivos. Ou então, mais uma vez, invadindo a sua conta. Invadiu a conta, se o arquivo não está criptografado lá na nuvem, já era, está visível para o atacante, ele terá acesso a tudo. Comprometimento do sistema, como eu expliquei, se o sistema for comprometido, seus arquivos automaticamente estarão comprometidos, porque seus arquivos estão dentro do sistema. Comprometimento do app ou programa que você utiliza para acessar os arquivos ou para armazenar ou para criptografar, inclusive. E aí se resolve através lá de backups, né? Permissões perigosas de aplicativos, aqui é no caso de você não criptografar seus arquivos, é o que vai acontecer. Aplicativos ou programas com acesso indevido, acesso a permissões perigosas, como acessar todo o armazenamento, terão acesso aos arquivos. Download comprometido pode ser um arquivo infectado, pode ser um anexo infectado, uma planilha, que vai baixar um malware e este malware infectará o seu sistema, por exemplo. Ou então um aplicativo comprometido para o seu smartphone, que você baixa lá da loja da Play Store ou da App Store. Anderson, mas aplicativos de lá são seguros. Pesquisei. Aplicativos maliciosos encontrados na App Store. Aplicativos maliciosos encontrados na Play Store ou na App Store. Aplicativos são removidos da Play Store. Aplicativos são removidos da App Store. Com muita frequência, várias vezes ao ano, são encontrados uma série de aplicativos, depois, é claro, que ele já foi baixado e instalado por milhões de pessoas, né? Então, não. Uma vez que ele tiver a permissão perigosa, a permissão de acessar arquivos, já era. Até ele ser removido da Play Store, será que ele foi removido antes de você baixá-lo? Ou será que você pode estar entre uma das vítimas desses aplicativos maliciosos encontrados aí, nessas lojas, né? Então, downloads comprometidos. Servidor e base de dados servidor, ou a base de dados onde estão hospedados esses arquivos, ou as suas credenciais, ou a sua conta na iCloud, Google Drive, enfim, onde você hospeda seus arquivos online, foi comprometido e não há nada que você possa fazer, está fora do seu alcance. Uma vez que um atacante invade o servidor, não há nada que você pode fazer. Você se limita aí, você está limitado à sua máquina.
O que está sob o seu alcance é tornar o seu aparelho, seu computador ou seu smartphone o mais seguro possível. Agora, o servidor, você não tem controle algum. Está nas mãos da empresa. E claro, a empresa tem todo o incentivo financeiro para garantir a segurança. Para tentar garantir a segurança, mais uma vez. Mas como você viu lá, nos exemplos lá em cima, não há garantia. Atacantes podem, em algum momento, encontrarem alguma brecha e invadir esses servidores. Até porque são como um pote de mel, né? Eles concentram tamanha quantia de dados e arquivos que acaba sendo ali muito, digamos que, tentador para o atacante, ou seja, a recompensa é muito grande para eles invadirem. Então é trabalhoso, elas implementam uma boa segurança dos servidores, mas a recompensa vale a pena. E aí eles vão martelando, vão tentando e nessa de tentar, uma hora eles vão acertar. E vão conseguir invadir o servidor e a base de dados e você não poderá fazer nada. Uma vez que você já hospedou seus arquivos lá na nuvem de forma insegura. Daqui a pouco eu vou falar como é que faz para você melhorar essa coisa. E exposição de dados, acidental ou não, no caso de o dono do serviço lá compartilha os dados sem querer querendo, de forma acidental ou não. Ou eles vão lá e compartilham arquivos mesmo com parceiros, analisam mesmo seus arquivos, e é isso aí, acaba sendo vazado, acaba vazando. E, mais uma vez, não há nada que você pode fazer. Ou erro humano. Erro seu, por exemplo, ao tentar armazenar esses arquivos com segurança, caso você não seja um usuário consciente. Ok? Agora então vamos lá. Como manter seus arquivos importantes em segurança, seja no seu computador ou no seu smartphone? Olha, evite armazenar arquivos importantes em nuvem. Eu sei, é muito conveniente. Mas olha, se você quer segurança mesmo, hospede esses arquivos na sua máquina, sob o seu controle, sob sua posse. E, de preferência, protegidos em uma pasta segura. Ou então, armazene eles em um disco externo. Compre um disco externo, compre um pendrive. Um pendrive é muito barato. Você vai gastar aí uns R$ 200 com um disco de mais de 100 gigabytes. E 100 gigabytes cabe coisa pra caramba. Ou caso você queira armazenar em nuvem. Ou você dependa mesmo, devido à disponibilidade, né? Ah, estou acessando o remoto, então não tem jeito, Anderson. Tenho que armazenar em nuvem. Então, pelo menos, criptografe esses arquivos antes de enviar para a nuvem. Por quê? A criptografia irá proteger esses arquivos lá em repouso. Desde a sua máquina, inclusive. Não só em repouso, mas enquanto você está enviando esse arquivo. Então você criptografa na sua máquina ou no seu smartphone e depois envia para lá, para a nuvem. Aí sim. Aí é outra história. Esses arquivos ainda podem ser deletados. Se o atacante invade lá o servidor da empresa, lá da Google, Google Drive, iCloud, enfim, da Apple, da Microsoft, da Google, ele ainda pode deletar tudo. Mas ele não terá acesso. E se você fez backup, olha que beleza. Não tem que se preocupar, né? Você armazenou em nuvem, mas fez backup externo, é um disco externo, por exemplo, é um pendrive. Tá safe. Tá seguro. Prefira armazenar esses arquivos localmente, offline, como eu disse, em um dispositivo portátil, em um disco USB, em um pendrive. Porque ele está longe do atacante, estará fora do alcance do atacante. Hackers não são magos. Eles não conseguem burlar a resistência do ar e fazer com que a corrente elétrica que permite a conexão com o disco seja criada. Ok? Então, uma vez que está offline, hackers não farão nada, não poderão fazer nada, a não ser atacantes locais. E aí caberá a você a preservar a segurança deste dispositivo, guardar ele em segurança. Mas a maior parte dos ataques são remotos. Então, aqui você já eliminou qualquer tipo de ataque remoto ao armazenar seus arquivos offline, desconectados da internet. E de novo, verifique os programas baixados da internet. Baixou um programa? Verifique.
Verifique usando soma de hash ou então assinatura digital. O fornecedor do software, ele geralmente concede a você, ele fornece ali uma chave pública para você verificar a assinatura. Ou então, instale programas apenas das lojas. Ok? Distribuições Linux têm lojas próprias. Você pode baixar qualquer software, qualquer programa da loja. E aí você sabe que foi devidamente verificado. E que não foi modificado ou no servidor ou ao longo do caminho. Então baixe apenas das lojas. O mesmo vale para o seu smartphone. Baixe aplicativos de fontes confiáveis, em especial de lojas de aplicativos confiáveis. E, uma vez que você baixou o aplicativo, né, da Play Store, restrinja permissões perigosas. Acho que eu não coloquei. Coloquei aqui embaixo. Restrinja permissões perigosas desses aplicativos. Okay? No caso do smartphone, vá lá e verifique se ele tem a permissão de acessar armazenamento. Se ele tem essa permissão, acesso total a armazenamento, vá lá e restrinja. Ok? Se o aplicativo não precisa disso, se é um aplicativo comum, sei lá, um aplicativo de uma calculadora, até mesmo um navegador, ou um aplicativo de câmera, lanterna, ele não precisa acessar o armazenamento todo. Ele só precisa acessar a pasta dele. Cada aplicativo tem a sua própria pasta. Cada app tem a sua própria pasta e ali ele armazena o conteúdo que você gera através do aplicativo. Então ele não tem que acessar o armazenamento inteiro. Ele não tem que acessar conteúdo de outras pastas, a não ser a pasta dele próprio, ok? Já pulei para cá, né? Então deixa eu voltar aqui. Não abra anexos de e-mail sem confirmar com a fonte. Sem ligar para a fonte. Ô, fulano, você que mandou esse arquivo aqui? Por quê? Porque pode se tratar de um golpe. Pode se tratar de um arquivo falso. Pode se tratar de um malware. De uma planilha infectada, ok? E armazene seus arquivos em pastas e partições criptografadas. Aprenda a criptografar pastas e partições ou discos inteiros para armazenar seus arquivos com segurança. Que uma vez que um atacante tem acesso ao sistema, uma vez que qualquer atacante tem acesso aí à sua máquina, o seu computador ou o seu smartphone, ele não terá acesso aos arquivos. Ok? E para que você impeça que ele suma com os arquivos, delete, né? Ele não vai ter acesso, mas ele pode remover. Você vai então criar backups. Criar cópias, armazenar cópias desses arquivos e lá dar Ctrl+C, depois Ctrl+V dentro de um disco externo. Pequenos passos, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Vai lá e armazena isso em um disco externo. Só isso já é o suficiente para você, pelo menos, ter uma cópia guardada. É claro, o importante é que você criptografe também esse disco externo. Para quê? Para proteger de um atacante local ter acesso a esses arquivos. Ok? Então a mesma criptografia que você utiliza, você usa localmente na sua máquina, você usará então para proteger esses arquivos no disco externo. Ok? Mas claro, só o fato de você ter cópias já é muito bom. Para você impedir que você perca, para que você não perca esses arquivos em um eventual aí ataque. E isole atividades. Dedique compartimentos exclusivos para cada atividade que você faz. Se você realiza atividades inseguras, que exige que você baixe programas, mesmo sem verificar. Anderson, eu sou desenvolvedor, sou mantenedor de sistema. E aí, eu preciso baixar uma ferramenta, mas eu não tenho como comprovar, não tenho como verificar se ela é segura. Dedique compartimentos, isole atividades. Ou se você é um usuário comum e está realizando uma atividade na internet que você considera insegura, também você deve isolar essa atividade, seja a nível de navegador ou a nível do sistema. Há uma série de formas de você isolar atividades, criando máquinas virtuais, por exemplo. Tá? Que aí, caso você baixe um programa infectado, ele estará contido ali dentro dessa máquina virtual. E todos os arquivos fora da máquina virtual estarão protegidos. Ok? Agora, nesse momento, você pode começar com o seguinte: listando todos os seus arquivos importantes e suas respectivas pastas. Então você vai lá, lista cada arquivo e em cada pasta. E vai lá e copia o link
e faz uma lista de tudo que você está armazenando aí no seu computador e no seu smartphone que você considera como importante. De novo, pode se basear lá nos exemplos ali em cima. E olha, esse slide ficará disponível para quem está lá no nosso grupo do Telegram. Lá no grupo não, né? No canal do Telegram. Eu tenho um canal oficial exclusivo no Telegram e eu deixei o link aqui na descrição, tá? E aí você lista todos os arquivos que você considera como importante. E aí, depois que você listou, vai lá e cria uma cópia de todos eles. Arruma um pendrive. Pelo menos investe aí umas 100 pratas em um disco externo. Se os arquivos são importantes, eu acho que vai valer o investimento. R$ 100? Se não valer o investimento, é porque você não tem arquivos importantes. E se você não tem arquivos importantes, isso aqui não é para você, tá? Então, ó, armazene todos eles em um disco externo, em um pendrive, por exemplo. E dedique um compartimento seguro para poder acessá-los, armazená-los com segurança e acessá-los quando necessário no seu computador ou no seu smartphone. Através de quê? Através de criptografia. E outras estratégias de isolamento. Você pode isolar através de navegador, por exemplo, dedicar um compartimento para baixar arquivos lá naquela pasta daquele navegador. Ou então você pode criar uma máquina virtual, como eu disse. Enfim, não dá para abordar tudo isso aqui. É pouco tempo. Ou então, para armazenar arquivos importantes de forma segura no seu sistema, a gente está falando, eu falei de atividade, né? Para isolar a atividade. Mas para armazenar arquivos com segurança, você deve criar aí compartimentos seguros no seu sistema. Seja no seu computador ou no seu smartphone. Você pode criar pastas seguras. Dá para fazer nos dois, no computador e no smartphone. E ali você armazenará com segurança esses arquivos. E em um eventual hacking, e em um eventual ataque, eles estarão protegidos, estarão seguros e protegidos, ok? Comece por isso, comece pelo menos com esses dois tópicos aqui. Esse aqui vai precisar de um certo tempo de estudo seu. Agora, você pode dizer o seguinte para mim, ó, Anderson, tudo isso dá muito trabalho, eu vou simplesmente continuar deixando tudo na nuvem mesmo, tá? Dá muito trabalho, eu vou usar minha nuvenzinha aqui, o Google Drive, Dropbox, iCloud, e é isso aí. Olha, isso significa duas coisas. Ou você não tem dados importantes, tá tudo bem, a depender do momento em que você está na sua vida, se você é jovem, não tem muita coisa não tem muita coisa importante mesmo. Aí pode ser. Significa isso. Mas se você não está nem aí, ou você não tem dados importantes a armazenar, ou se você não está nem aí, você não está nem aí para as consequências. Você não se preocupa com seus dados e logo você não se importa o que vai acontecer, as consequências disso para a sua vida. Ou seja, você é um niilista que não se preocupa com o que vai acontecer. Se você se encaixa nesses dois grupos, de indivíduo que não tem nada de importante e um indivíduo que não liga para a sua própria vida, beleza, tá tudo certo. Agora, se você se preocupa com seus dados e você vai fazer isso, se mesmo sabendo que você tem dados importantes aí, armazenados no seu computador, no seu smartphone, ou na nuvem, que são importantes, que em mãos erradas pode acarretar em prejuízos significativos para você, financeiros ou emocionais. De novo, documentos vazados, documentos acessados por hackers, fotos íntimas, conversas, enfim. E mesmo assim você não está nem aí, olha, o que eu posso dizer é que neste caso esteja preparado para as consequências, porque elas serão duras. A consequência de não se preocupar com a sua segurança é dura. Vi de indivíduos que sofreram com isso, que foram vítimas, ok? Espero que com todo este conteúdo aqui, que você pode revisá-lo mais uma vez, assistindo essa live depois, ou então através do material que eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram, tá? Acredito que com este conteúdo aqui, que você viu nesta live, você já será capaz de dar o pontapé inicial para começar a proteger agora os seus arquivos importantes no seu computador ou no seu smartphone. E claro, as estratégias eu vou compartilhar com você caso você esteja presente na jornada de cibersegurança pessoal.
ok? Que acontecerá só o mês que vem, mas eu já estou me antecipando aqui, tá? Mas eu já estou me antecipando aqui e te avisando, para que você, ó, depois não diga, ah, eu não fiquei sabendo. Ó, tô avisando há mais de um mês, eu vou falar isso. Ó, eu tô avisando há mais de um mês. Bom? Então é isso. Agradeço a todos que chegaram até aqui, ao vivo, e para você também que assistiu gravado, que chegou até aqui, agradeço e nos vemos na próxima Cyber Live, ok? Então é isso. Até.